Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam todos bem, a Pro também está bem, graças a Deus. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagens verbais e não verbais. Então a gente vai começar aí o grupo 12. Então vamos lá. Então a gente vai começar o grupo 12. Linguagem verbal e não verbal. Linguagens verbal e não verbal. Você consegue identificar os símbolos apresentados? Então nós temos aí o Facebook, nós temos o Instagram, o Twitter, né? A mídia, o marketing TV de vídeos. Então, aí vocês conseguem visualizar, só de visualizar esses ícones, você já sabe aonde você vai entrar, aonde você vai mexer no seu celular, no seu computador. Então, essas são imagens não verbais. Então, a gente consegue já identificar só de visualizar a imagem. Então, esses símbolos são simples e de fácil identificação, pois fazem parte do nosso cotidiano, representando mídias sociais usadas para comunicação. São, portanto, uma forma de linguagem. Quando comunicamos ideias ou sentimentos por meio de representações convencionais, ou seja, combinadas por uma comunidade de falantes de uma língua, fazemos o uso da linguagem. Para se comunicar, o ser humano utiliza as linguagens verbal e não verbal. A linguagem verbal usa a escrita ou a fala para que a comunicação aconteça. Então, um poema, uma crônica, um discurso são exemplos desse tipo de linguagem, que é a linguagem verbal. Já a linguagem não verbal faz uso de imagens, figuras, símbolos, música, pintura, gestos e etc., como meio de comunicação. A pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci, de 1506, e a sirene de uma ambulância, por exemplo, são exemplos aí de comunicação não verbal. Isto é, não são usadas palavras, nem falada, nem escrita. É que tem um significado. Ainda há a linguagem mista, que usa simultaneamente a linguagem verbal e a não verbal, como acontece no exemplo de placas de trânsito, né? Então, um recado, por exemplo, é uma linguagem verbal. Filho, fui à padaria buscar pão. Beijos, mamãe. Neste recado, ela utilizou aí a letra, né, as palavras aí para escrever o bilhete. Então, é uma linguagem verbal. Já a imagem Mona Lisa é uma linguagem não verbal. As placas de trânsito, que fazem uso apenas de linguagem não verbal, é aquelas que só têm o desenho. No entanto, nós temos outras placas que tem a parte escrita também. A placa de trânsito que diz pare, por exemplo, é uma linguagem mista, pois, além da palavra, né, que ela contém também a cor e um significado específico de fácil identificação. Então, todo mundo que encontra uma placa dessas sabe que ela é uma placa de pare. Outro exemplo de placa mista é esta outra aqui ao lado, né, só ônibus. Apesar de ter a figura do ônibus, ela tem a parte escrita também. Então, ela tem uma mistura de linguagens, a verbal e a não verbal. E agora vem uma curiosidade. Na linguagem não verbal, são comuns desenhos simplificados, conhecidos como ícones. A palavra ícone, de origem grega, que significa imagem. Os ícones são muito usados na informática e representados por pequenos símbolos gráficos. E agora vem os exercícios que vocês vão realizar. Nesse primeiro exercício, a linguagem verbal, a não verbal e a linguagem mista, né, são os principais tipos usados para a comunicação. Assinale a alternativa que indica a imagem que representa a linguagem verbal. Então, vocês vão colocar aí somente um X na imagem que representa a linguagem verbal. Vocês vão fazer um X. E nessa número 2, logotipo é o símbolo criado por designers que representam visualmente uma marca ou uma empresa, tornando-a conhecida pelo público e, em geral, é diferenciada de seus concorrentes. Nesse exercício, você deverá criar um logotipo com o seu nome, como se fosse a tela inicial do seu computador. Você pode utilizar as cores de que mais gosta, um símbolo que acha bonito, acrescentar figuras geométricas ou abstratas. Lembre-se de que seu nome deve estar em evidência. Siga as instruções e bom trabalho. Então, vocês vão escrever, né, o nome de vocês vão fazer uma letra diferenciada, não vai escrever comum. Então, no encarte, escreva o seu nome usando letras com espessura. Então, vocês vão escrever o seu nome aí de forma diferenciada. E nessa letra B,
crie figuras geométricas ou abstratas em volta dele. E nessa letra C, aproveite para desenhar próximo ao seu nome algo que você aprecia, relacionado à natureza. Por exemplo, flores e pequenos animais, pássaros, borboletas, joaninha. E aí vocês vão criar aí uma paisagem em volta do seu nome. E nessa letra D, depois de finalizar as etapas anteriores, selecione as cores de que você mais gosta e aproveite para colorir aí o seu logotipo do seu nome. E nessa, no número 3, pesquise em jornais ou revistas exemplos de linguagem verbal, não verbal e mista, depois se recorte e cole no quadro do encarte aí do livro de vocês. Então, foi isso a aula de hoje. A gente aprendeu aí sobre os tipos de linguagem, né? Nós temos a verbal, a não verbal e a linguagem mista, né? Que tem um pouquinho dos dois. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração e até a próxima aula.